para falarmos do Flamengo, líder do seu grupo. No vídeo de agora a gente vai falar sobre uma baita entrevista que o José Boto deu. Revelou quais treinadores pensariam em contratar caso o Felipe Luiz deixasse o Flamengo um dia e falou sobre o Wesley. Teve clube oferecendo 25 milhões de euros e ele não vendeu. Calma, já a gente fala sobre isso, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todo mundo para que os rubro-negros fiquem sabendo de tudo o que acontece lá no Flamengo. Vamos para as informações. Antes de mais nada, palmas para os clubes brasileiros. Estamos aí, todos os clubes brasileiros já jogaram pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes e todos são líderes em seus respectivos grupos. O Palmeiras é o líder do grupo A, o Botafogo é o líder do grupo B, o Flamengo é o líder do grupo D e o Fluminense é o líder do grupo F. E, gente, vamos parar com isso de comparar vitória de um clube com a vitória do outro. Ah, porque a virada do Fluminense foi mais legal, mais bonita que a virada do Flamengo. Ah, que a vitória do Flamengo foi mais marcante que a vitória do Botafogo. Gente, isso é muito chato. Vamos torcer, eu particularmente estou torcendo para todos os clubes brasileiros se darem bem nessa competição. Ah, Vene, mas o Botafogo é rival, o Fluminense é rival, o Palmeiras é rival. Gente, na boa, os europeus, eles pisam na cabeça de nós sul-americanos a todo momento. Então eu não quero europeu se dando bem, eu prefiro um brasileiro se dando bem. E é isso, e tá tudo bem. Essa vai ser a minha torcida. Fiquei feliz que o Fluminense saiu de campo ontem com a vitória. Fiquei feliz que o Botafogo venceu o PSG e a gente pôde ver uma galera mal de cabeça por conta disso. Então, é isso. Eu vou torcer para os brasileiros, espero que os brasileiros continuem se dando bem. Inclusive, nas quartas de final, pode ter confronto entre brasileiros. Flamengo e Botafogo, ou Flamengo e Palmeiras, se eu não estiver errado ali no chaveamento. Mas é isso. Então, é torcer para os brasileiros se darem bem. Pelo menos eu vou continuar pensando dessa maneira. O Flamengo divulgou aí a programação para o elenco rubro-negro até o próximo jogo, que é na terça-feira, tá? Depois da vitória contra o Chelsea na sexta, o elenco recebeu folga no sábado o dia inteiro, tanto é que vários jogadores viajaram para Nova York, a gente pôde ver vídeos na internet, jogadores curtindo a cidade americana. Depois eles voltaram, obviamente, para Stockton City, lá onde eles estão, digamos, onde é a base do Flamengo. Eles estão treinando na Stockton University e tem treino nesse domingo na parte da tarde, 4 horas da tarde horário local e 5 horas da tarde no horário de Brasília, é isso mesmo. Então o Flamengo volta a treinar nesse domingo, treina na segunda-feira pela manhã, na segunda-feira tem voo, tá? E também tem entrevista coletiva, que é o padrão FIFA, né, como tem que acontecer na véspera do jogo, e na terça-feira o Flamengo enfrenta o Los Angeles FC lá em Orlando. Então, galera, é isso, essa é a programação. Muita gente perguntando aí sobre time reserva ou não. Eu sou a favor do seguinte: jogadores pendurados não boto em campo. E o que eu tenho anotado aqui de jogadores que estão pendurados, ou seja, se levarem o cartão amarelo, não jogam as oitavas de final, são Pulgar, Gerson, Bruno Henrique, Plata. Esses 4 eu não colocaria em campo. Sendo bem sincero, ainda mais Pulgar, que é um cara que recebe muito cartão amarelo. Não botaria em campo os 4. E aí daria rodagem a outros jogadores. Michael, Cebolinha, próprio Juninho. Isso no ataque. No meio de campo, você bota ali talvez o Alan, o Everton Araújo. Aí no caso do Gerson, se o De La Cruz estiver à disposição, coloca o De La Cruz para ganhar minutagem. Então eu particularmente agiria dessa maneira. Galera, já vamos falar logo dessa entrevista do José Boto para o Gazzetta dello Sport, jornal italiano. E assim, ele deu boas declarações, tá? Primeiro falando sobre o Wesley. Em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, José Boto, diretor de futebol do Flamengo, falou sobre o valor que o clube quer para vender o Wesley. Abre aspas, 20 milhões de euros, que hoje é 127 milhões de reais, não são suficientes. Para comprá-lo, pelo menos 30 milhões de euros, que na cotação de hoje dá 190 milhões de reais. O Wesley está pronto para a Europa. Veremos depois da Copa do Mundo, mas não somos obrigados a vendê-lo. O que ele está querendo dizer aqui? E ele finalizou, tá? Até agora me ofereceram 25 milhões de euros por Wesley e não vamos aceitar. O que ele está querendo dizer? O Flamengo não é obrigado a vender o Wesley. O Flamengo só vende o Wesley se chegar uma proposta de pelo menos 30 milhões de euros
E eu acho que a atitude dele está certa. Se o Flamengo entende, eu não estou aqui, eu não vou entrar no mérito se o Wesley vale 30 ou 25 ou 20, mas se a diretoria do Flamengo entende que o Wesley vale 30 milhões de euros, que só venda por esse valor. E já que ele falou isso, o Wesley só pode sair por esse valor, porque senão vai ficar parecendo que fala uma coisa na imprensa e depois faz outra coisa ali no dia a dia. Então, que não venda o Wesley por um valor menor que os 30 milhões de euros, como ele acabou de citar aqui, porque senão ele vai contra o discurso dele. Qual clube ofereceu 25 milhões de euros? Perguntei a uma pessoa do Flamengo, e essa pessoa do Flamengo simplesmente falou: vários clubes ofereceram, Vene, não foi apenas um, e nós não vamos vender. Beleza, eu, curioso que sou, tentei descobrir qual clube tinha oferecido 25 milhões de euros, vários assim, até mesmo da Itália, por exemplo. Roma e Milan, esses dois clubes ofereceram. E isso eu tenho certeza, é apuração. Roma e Milan ofereceram 25 milhões de euros para o Wesley. O Flamengo não quis vender. Agora, outra declaração dele que me chamou a atenção foi, ele foi questionado sobre qual jogador ali do futebol italiano poderia pensar na contratação para o Flamengo, e ele falou: para o que precisamos agora, eu pensaria em Vlahovic, que é o sérvio atacante da Juventus. Nosso problema não seria dinheiro, mas convencer esses grandes nomes a virem para o Brasil. No futebol, nunca diga nunca. O Dusan Vlahovic, ele tem 25 anos, tá? Ele começou, obviamente, lá no futebol da Sérvia, chegou em 2017 e 2018 à Fiorentina da Itália, ficou lá até a temporada 2021-2022, depois se transferiu para a Juventus, clube que ele defende até hoje. Na última temporada, 2024-2025, ele fez 42 jogos, 15 gols e deu 5 assistências. É um baita jogador, tá? E de fato seria uma boa contratação para o Flamengo, e foi o que o José Boto disse: o problema não seria dinheiro, o problema seria convencer esse jogador e vários outros a virem para o futebol brasileiro. Inclusive, eu acho que a Copa do Mundo de Clubes pode ajudar nisso, para os jogadores e todo mundo entender que o futebol brasileiro não é tão abaixo dos demais assim. É abaixo, e vai ser abaixo por muito tempo, por questão de dinheiro, gente. É na Europa que tem o maior dinheiro, isso é inevitável, é economia. Tanto é que o Estevão, um dos principais jogadores do futebol brasileiro, já está vendido ao Chelsea há muito tempo. E vai ser sempre assim. Não tem jeito. Ah, mas o Arias continua no futebol brasileiro. Beleza. Méritos do Fluminense, que recusou proposta aí do Zenit, e também o jogador não quis ir para o Zenit. Mas veja se algum grande da Europa vem buscar o Arias agora. Não, porque ele já está com uma idade avançada, tal como a Arrascaeta, entre vários outros. O Gerson, por exemplo, ele vai voltar agora para a Europa, mas ele vai para o Zenit, que é um mercado que poucos jogadores estão aceitando ir nesse momento. Galera, outra declaração que eu achei maneira demais do José Boto foi quando ele foi questionado sobre uma possível saída do Felipe Luiz futuramente, já que é um treinador que está se destacando. E ele falou o seguinte, o José Boto: se meu técnico fosse para a Europa, no caso Felipe Luiz, quem eu levaria para o Flamengo? Para vencer, eu escolheria o Conte, mas pelo estilo do Flamengo, o ideal seria o De Zerbi, que conheci no Shakhtar. Ele é um gênio, mas espero que Felipe Luiz fique. Ele dorme pouco e trabalha muito como o De Zerbi, mas é mais tranquilo. Gostei dessa declaração do José Boto falando sobre treinador, galera. Então, foi uma baita entrevista, declarações que saem um pouco da caixinha e declarações sinceras. E por falar em declaração, a imprensa turca está informando que o Talisca, Anderson Talisca, aquele Anderson Talisca, que estava no futebol árabe até há pouco tempo, vou até ver aqui quantos anos ele tem, confesso que eu não vi. O Anderson Talisca, que atualmente está no Fenerbahçe da Turquia, tem 31 anos e a imprensa turca está dizendo que ele está na mira do Flamengo. Eu vou trazer a informação que eu apurei junto ao Flamengo. Não procede, o Flamengo não tem interesse, não negocia nesse momento a contratação de Anderson Talisca. Então, até o momento, essa informação não procede. Vene, o Carrascal, qual é a situação dele? Vamos lá, vamos atualizar. Continua, entre aspas, na mesma. Pessoas que estão envolvidas na negociação acham que essa operação vai ser fechada após a Copa do Mundo de Clubes, quando o Flamengo, entre aspas, vai voltar e vai dar aquele checkmate no clube russo para poder fazer essa contratação. O clube russo esticou a corda, achando que o Flamengo fosse pagar
o que eles estavam pedindo por conta da Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo, de maneira estratégica, pensou, não, beleza, a gente vai para a Copa do Mundo de Clubes sem ele, e depois dessa competição a gente volta a conversar com os russos, no sentido assim, os russos sabem que nenhum outro clube vai oferecer isso que o Flamengo está oferecendo, que é 10 milhões de euros mais 2 de bonificação, totalizando 12 milhões de euros por um jogador que tem 27 anos já. Então, o Flamengo entende que está muito próximo, mas ainda não finalizou essa contratação. Gerson continua na mesma também. O Zenit da Rússia espera apenas acabar a participação dele na Copa do Mundo de Clubes, já tem tudo definido, logística para poder fazer a contratação, pagar a multa rescisória ao Flamengo e levar o Gerson por 25 milhões de euros. Então nada mudou, só atualizando, já que muita gente anda me perguntando. Com o passar do tempo, a gente não falou mais disso, porque não tem novidade, não tem por que ficar falando. Mas já que muita gente está me perguntando, eu informo aqui no canal, porque esse é o meu papel, informar vocês e trazer informações de assuntos que vocês estejam curiosos e buscando saber. Mas antes, galera, eu quero parabenizar o técnico Renato Gaúcho pelo discurso dele na entrevista coletiva que ele concedeu ontem. O Fluminense joga nesse sábado, jogo 7 horas da noite, e na entrevista coletiva ele foi muito bem, cara. Quando ele foi questionado sobre essa situação envolvendo times brasileiros contra times europeus. Porque tem a desculpa que os times europeus estão em reta final de temporada, por isso que os times brasileiros estão se dando bem. Cara, ele deu umas declarações que eu acho que a gente tem que bater palma pro Renato Gaúcho pela coragem dele e pela forma que ele está pensando, porque eu concordo com ele. Abre aspas para o treinador do Fluminense. As vitórias de Botafogo e Flamengo mostram a força do futebol brasileiro. A gente tem que valorizar o que o Abel vem fazendo no Palmeiras, o que o Felipe Luiz vem fazendo no Flamengo e o que o meu xará Renato Paiva faz no Botafogo. Se brasileiro vem para o Mundial e perde, falam, o futebol brasileiro não consegue medir forças com os europeus. Se ganha, falam, o futebol europeu está voltando das férias. Isso não existe no futebol, porque no final do ano, quando tem um outro Mundial, quando o futebol europeu pega os clubes brasileiros tendo feito entre 70 e 80 jogos no ano, ninguém dá essa desculpa. Ninguém fala, o time brasileiro está cansado. Quando o time europeu atropela e fala, realmente não dá para medir forças com eles. Aí quando o futebol brasileiro começa a ganhar e se destacar, começam. O futebol europeu estava de férias. Eu não concordo. O futebol brasileiro vem fazendo um grande mundial, vem se superando contra adversários poderosos e vem conquistando os resultados. Isso mostra que nem sempre somente o dinheiro vence as partidas. Sim, não tem como brigar com os europeus na parte financeira. Eles podem contratar grandes jogadores e formar times fortíssimos, mas futebol é decidido no campo. E dentro do campo, hoje, o futebol brasileiro e o povo brasileiro tem que estar se sentindo muito orgulhoso do que os brasileiros vêm fazendo nesse Mundial. E não tem desculpa. Os europeus estavam de férias. Não. O futebol brasileiro vem fazendo bonito no Mundial, tem que destacar Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Essa é a realidade. Quando muita gente não acreditava que isso aconteceria, está acontecendo. Aonde os clubes brasileiros vão chegar, a gente não sabe. Mas no momento, os 4 clubes brasileiros estão de parabéns pelos que estão fazendo no Mundial. Palmas para o técnico Renato Gaúcho. E vou além. A discussão, na minha concepção, não deveria ser se o futebol brasileiro está perto do futebol europeu, porque não está, gente. Não está. O grande problema é esse, é achar que o desempenho dos brasileiros nesse Mundial faz com que todo mundo pense que o futebol brasileiro vai muito bem, obrigado. Não vai muito bem, não. Pelo contrário, se não tivesse a quantidade de defeitos que tem no futebol brasileiro, a gente poderia estar ainda mais perto dos europeus. E quando eu falo isso a arbitragem do futebol brasileiro é horrível. Os gramados que são jogados aqui no futebol brasileiro, da Série A, Série C, são terríveis. As viagens, o calendário é horrível. Aqui se joga a cada 2, 3 dias. Lá no Mundial eles estão jogando a cada 4 dias. É óbvio que isso faz a diferença. Então o debate tem que ser, imagina se a CBF valorizasse mais o produto dela. Como a gente estaria mais à frente, mais perto dos europeus? Igual o Felipe Luiz falou ontem, existe a elite no futebol europeu. E a gente está muito distante dessa elite. Não adianta você achar que por conta da vitória do Botafogo, vitória do Flamengo, o bom jogo do Fluminense contra o Borussia, a gente está perto. Não, a gente não está perto da elite. O debate, pelo menos, tem que ser, na minha concepção, imagina se a CBF melhorasse o conteúdo. Como a gente não estaria melhor atualmente? Esse é o debate. E não adianta
adianta com desculpinha de calor, reta final de temporada, isso não existe. Os times brasileiros estão indo bem porque fazem por onde? Porque tem bons jogadores, bons treinadores e a gente precisa valorizar mais o nosso futebol brasileiro. Dito isso, galera, vamos falar de Flamengo. O técnico do Sub-20 do Flamengo, Nuno Campos, pediu demissão e vai retornar a Portugal. O que aconteceu? Ele estava aí há menos de 3 meses no comando da equipe do Flamengo, do Sub-20, mas ele está com um problema muito sério envolvendo um familiar dele. Eu não posso dar mais detalhes. A pedido da própria pessoa que me contou isso, falou: Vene, ele está com um problema muito sério em Portugal. Ele precisa voltar urgentemente para Portugal, ficar perto da família. Ele não podia mais ficar longe da família. Então ele conversou com a diretoria do Flamengo, com o José Boto, e o Flamengo teve uma postura maravilhosa, segundo essa fonte, porque entendeu toda a situação, porque é algo muito sério, tá? Envolvendo um familiar do Nuno Campos. Inclusive, fica aqui minha energia positiva para que tudo fique bem o mais rápido possível. Então, ele vai deixar o Flamengo junto com o seu auxiliar, o Gonzalo Cruz, e agora o Flamengo está no mercado em busca de um treinador para o Sub-20. Quem vai definir quem será o substituto do Nuno Campos é o Alfredo, que é o coordenador, auxiliar ali do José Boto no dia a dia do Flamengo. Então, fica aqui meu apoio e minha energia positiva ao Nuno Campos. Falando do time profissional, galera, o técnico do Bayern de Munique Company disse que não ficou surpreso com a vitória de 3-1 do Flamengo sobre o Chelsea. Rapaz, abre aspas aí para o Company. Não estou surpreso. Quando eu vi Danilo e Jorginho em campo pelo Flamengo, conheço o talento desses caras. Trazem muita experiência para o time. Então não fiquei surpreso. Os fãs sul-americanos adoram o jogo, adoram a Copa do Mundo de Clubes. Nada pode ser desculpa para nós. Temos que querer mais do que eles. Temos que ter a mesma vontade que eles. Até mais. Tá aí o Company, eu concordo com ele. Aí a gente volta para o assunto lá do começo do vídeo. Estão tentando desvalorizar as vitórias dos brasileiros, mas não vai desvalorizar. Não vai desvalorizar. Inclusive, é até chato ficar comparando qual foi a melhor vitória do Botafogo ou do Flamengo. Sabe, é chato. Não, as duas vitórias foram sensacionais. Óbvio que a do Botafogo chama muita atenção porque foi em cima de um PSG campeão da Champions League, mas independentemente disso, como o Flamengo jogou, como o Botafogo jogou, o que importa é que os clubes brasileiros ganharam. E eu tô nessa, eu vou ser a favor dos brasileiros e até mesmo dos sul-americanos contra os europeus nessa Copa do Mundo de Clubes, que eu repito, tá sendo uma baita competição. Até a música é legal. Até a música é legal, cara, não tem jeito. Então, enfim, por falar nisso, o Flamengo nas oitavas de final já está definido, em primeiro colocado do seu grupo. O jogo também já está, a data do jogo das oitavas também já está definida, tá? Dia 29, anota aí na sua agenda, 5 horas da tarde. Cai num domingo, vai preparando o churrascão, organizado aí com a galera, você que não está nos Estados Unidos, então já vai marcando esse evento aí, domingo, dia 29, 5 horas da tarde será o jogo das oitavas. E o Flamengo pode pegar o Benfica, o Boca. Eu tenho a minha opinião. Eu quero pegar o Benfica. Muita gente me chama de louco, falando, mas o Boca vive um momento horrível na temporada. Nem Copa Sul-Americana está disputando. Mas, gente, é o momento. A torcida do Boca invadiu os Estados Unidos. Os caras... O épico jogo de ação online War Thunder permite mergulhar em batalhas colossais e testemunhar todo o poder. Então, a torcida do Boca invadiu os Estados Unidos. Os caras estão com sangue nos olhos, sabe? Os caras querem dar a vida em campo, vão se superar em campo. O Benfica vive um momento horrível também, e a gente pode perceber um Benfica um pouco nem aí para essa competição, pelo menos no jogo que eu vi contra o Boca. Eu acho que o melhor seria o Flamengo pegar o Benfica pelo momento da competição. Inclusive, seria maravilhoso se o Flamengo ganhasse mais de um time europeu nessa competição. Imagina, o Flamengo passa o carro no Benfica também, sabe? É óbvio que eu queria ver um Flamengo e Boca, não vou negar para vocês, na Libertadores, um dia, ano que vem, talvez, mas nessa competição, nesse momento, pensando no melhor para o Flamengo para chegar às quartas de final, eu acho que o melhor é o Benfica. E o fator torcida conta muito, gente. Vamos lá, no jogo do Flamengo na estreia contra a Esperança, a torcida do Flamengo não foi em grande número, tal como foi contra o Chelsea. Olha o desempenho contra o Chelsea, os próprios jogadores do Flamengo falam isso, cara. O Felipe Luiz fala isso. Torcida faz diferença, sim. E a torcida do Boca invadiu os Estados Unidos. Eu não quero pegar o Boca, eu estou torcendo para o Flamengo pegar o Benfica e eu quero a sua opinião. Você concorda comigo? Discorda? Acha melhor o Boca? Enfim, comenta bastante aí, porque esse é o legal, essa interação
entre a gente aqui no canal Vini Casagrande. E para finalizar nosso vídeo, pela classificação às oitavas de final, o Flamengo ganhou mais 7 milhões e meio de dólares, um pouco mais de 41 milhões de reais. Vene, quanto que o Flamengo ganhou até o momento com essa competição? 152 milhões de reais até o momento. Vamos lá, 16 milhões de dólares pela participação na Copa do Mundo de Clubes, 2 milhões de dólares pela vitória em cima do Esperance, 2 milhões de dólares pela vitória sobre o Chelsea e agora 7 milhões e meio de dólares pela classificação às oitavas de final. E o Flamengo pode ganhar mais 2 milhões de dólares se vencer o Los Angeles no jogo de terça-feira. E a diretoria, entre aspas, já mandou recado interno. Tem que vencer, pensando no valor. Se empatar, ganha apenas 1 milhão de dólares. Então, vencendo. Então, eu não sou a favor de time totalmente reserva, como muita gente está levantando a possibilidade. Talvez você mesclar e não vejo nenhum problema nisso. O elenco do Flamengo é extremamente forte justamente para o técnico Felipe Luiz tomar esse tipo de decisão em determinados momentos da temporada. Então, até o momento, o Flamengo faturando aí 152 milhões de reais. O Flamengo venceu o Chelsea com autoridade por 3-1 em plena Filadélfia e, como se não bastasse a aula dentro de campo, resolveu também dar o troco fora dele, com aquele tempero que só o rubro-negro sabe usar nas redes sociais. Após o apito final, o perfil oficial do clube não perdeu tempo e publicou uma provocação certeira. No lugar do tradicional leão do escudo do Chelsea, os torcedores viram um personagem do clássico filme Vida de Inseto. Uma alfinetada afiada, debochada e com o endereço certo. A provocação ainda veio acompanhada de uma sequência de emojis de inseto, reforçando o recado. Para o Flamengo, os ingleses não passam de pequenos seres em campo. A brincadeira viralizou e acendeu ainda mais o orgulho da nação rubro-negra, que já vinha chamando o Clube de Londres de inseto em memes desde o início da competição. O motivo? Simples. A torcida acredita que o Chelsea, perto da grandeza do Flamengo, é minúsculo. E a partida desta sexta só reforçou essa narrativa. Além de responder dentro das 4 linhas, com uma virada imponente e gritos de olé ecoando nas arquibancadas da Filadélfia, o clube mostrou que o espírito provocador, sempre com humor afiado, continua vivo e pulsante nas redes. Afinal, quem provoca precisa estar pronto para ser provocado. E o Chelsea sentiu. No perfil internacional do clube, voltado para os torcedores de fora do Brasil, a provocação ganhou outro nível. O Flamengo publicou o placar final do jogo acompanhado da frase "uma vitória fácil contra os Azuis de Londres". Mas o detalhe mais delicioso para a torcida foi o uso de um escudo genérico no lugar do símbolo oficial do Chelsea, o mesmo que aparece em jogos de videogame sem licenciamento. Uma clara resposta à gafe dos ingleses dias antes do torneio, quando confundiram o Flamengo com a América do México ao divulgar a tabela da Copa do Mundo de Clubes. A vingança, como se diz por aí, foi servida gelada, e com muito deboche. A vitória no campo foi incontestável. O Flamengo dominou o Chelsea do início ao fim, mostrou intensidade, técnica e muita confiança. Mas o verdadeiro tempero dessa conquista veio com a personalidade rubro-negra que extrapola o gramado. Provocar, brincar, zoar o adversário faz parte da essência do clube, e quando isso vem acompanhado de bola na rede e show dentro de campo, a provocação ganha peso de verdade. Arthur, um dos destaques da partida, resumiu bem o sentimento: botar inglês na roda é especialidade do Flamengo. A frase viralizou, virou lema nas redes e estampou camisetas improvisadas nas arquibancadas. E não para por aí, a expectativa é que o clube continue nesse clima descontraído, porém provocador, até o fim do torneio. Com 6 pontos e a liderança do grupo garantida, o Flamengo já está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. A próxima partida contra o Los Angeles FC será uma chance para testar variações, dar ritmo a novos jogadores e, claro, manter viva a chama da irreverência que tanto caracteriza o mais querido. Se depender da torcida, as redes sociais vão continuar fervendo com cada lance, cada vitória e, principalmente, cada provocação certeira. Porque aqui é Flamengo, e respeito se conquista com bola, história e bom humor.